Olá, pessoal. Eu me chamo Miriam Portela, sou engenheira agrônoma e tecnóloga em gestão ambiental e nesse módulo nós estaremos juntos na disciplina Planejamento e Elaboração de Projetos Ambientais. Essa disciplina ela consta de 3 unidades, sendo que essa disciplina ela vai englobar as metodologias e as etapas que são feitas durante a elaboração do projeto ambiental, os projetos ambientais que estão sendo feitos em instituições públicas, privadas e de pesquisas, e também a importância desses projetos para o desenvolvimento sustentável. Então, na aula de número 1, a gente vai entender um pouco das metodologias, quais as etapas que são realizadas para se poder elaborar um projeto de gestão ambiental, um projeto ambiental. Só que a gente tem que entender primeiro a definição do que seja um projeto. Tudo e qualquer atividade que a gente vai fazer, ela necessita de planejamento, necessita que seja feito algumas etapas planejadas. E isso é um projeto. A ONU, em 1984, definiu o projeto como sendo um empreendimento planejado, que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas com o fim de alcançar objetivo específico dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo dados. Ou seja, um projeto ele visa chegar a um objetivo com a utilização de algum recurso financeiro dentro de um determinado período pré-planejado. E todo projeto ele nasce a partir de uma realidade, de uma problemática. E ele nasce com o intuito de transformar essa realidade. Então, como se fosse um produto inicial de uma ideia para solucionar uma questão específica. Por exemplo, nós temos um problema com a questão de uma área degradada. E essa área ela precisa ser recuperada. Então, essa é a problemática, a questão da área degradada. Então, para a gente poder recuperar esta área degradada, esse é o objetivo, recuperar esta área degradada. Então, esse objetivo é traçado a partir dessa problemática que é a área que foi degradada anteriormente. E para ser bem sucedido, qualquer projeto ele deve ser bem elaborado. E isso significa que ele deve ser o mais detalhado possível. As atividades propostas nesse projeto, elas devem ser muito bem especificadas, muito bem explicadas, muito bem detalhadas, para que esse projeto, ao ser implementado, ele chegue-se aos objetivos com êxito. E assim, podemos chegar aos resultados que são esperados nesse projeto. Então, de modo geral, projetar significa colocar em ordem tudo o que se pretende fazer para chegar a um determinado objetivo. Nada mais que isso. E, como eu falei anteriormente, a elaboração de um projeto, ela nasce de uma necessidade de solucionar um determinado problema. E a partir desse problema é que a gente determina qual objetivo que a gente deseja alcançar. E nos projetos ambientais isso também não é diferente. Então, um projeto bem elaborado, como eu falei anteriormente, ele necessita ser bem detalhado, ser bem explicado para que haja uma boa execução. E para obter uma aprovação e captar recursos ao mesmo tempo, é necessário que haja um gerenciamento dessas etapas. Essas etapas elas têm que ser bem avaliadas à medida que vão sendo elaboradas. Então, a maioria dos projetos ambientais eles são realizados, eles são elaborados com o intuito de obter algum recurso. Então, muitas instituições, elas elaboram esses projetos de acordo com o que um órgão financiador, ele necessita, ele impõe. Por exemplo, nós temos a Fundação Boticário, por exemplo, ela é um órgão financiador de projetos ambientais relacionados à conservação da biodiversidade, mas voltada para a conservação dos animais, para a preservação de espécies em extinção. Ou seja, uma instituição que vai elaborar um projeto fora dessa temática de conservação da biodiversidade, provavelmente não será aprovado esse projeto, porque essa fundação ela é destinada a projetos de conservação de biodiversidade. Então, ao se elaborar um projeto, deve-se ter a visão de qual órgão financiador que aquele projeto vai ser avaliado para poder obter recursos, para que não haja o risco desses projetos eles serem reprovados. Então, é importante que na elaboração dos projetos haja algumas etapas bem definidas, porque é necessário que essas etapas elas sejam bem detalhadas para que, por exemplo, se for
colocado para avaliação por um órgão financiador, esses projetos eles sejam aprovados. Então, primeiramente é necessário que a gente entenda qual o cenário do problema, qual é a problemática. Nessa etapa, que é uma etapa introdutória do projeto, é necessário que essa etapa contém informações gerais sobre o público-alvo, as condições de vida da comunidade, quais são os problemas socioambientais existentes naquela comunidade que precisam ser resolvidos. Após essa etapa, é necessário que se justifique por que aquele projeto é importante, qual é o intuito de se fazer aquele projeto. Todo e qualquer projeto, ele quer chegar a um objetivo, então por que ele é importante ser feito? Então, deve ser relacionada às razões pelas quais aquele projeto é importante de ser realizado, qual a importância dele ser realizado em uma determinada comunidade. Após essa etapa de justificativa do projeto, vêm os objetivos. O que se pretende fazer nesse projeto? Esse é o momento de se definir o que se quer realizar, quais os objetivos que a gente vai seguir para resolver aquela problemática. E nesses objetivos, eles podem ser divididos em objetivo geral e objetivos específicos. O que é isso? Um objetivo geral é como se fosse algo maior, algo mais grandioso. Por exemplo, em projetos de reflorestamento, né, um objetivo geral, por exemplo, seria promover o reflorestamento de uma área degradada, por exemplo. E os objetivos específicos seriam pequenos objetivos para se chegar ao objetivo geral. Esse é um exemplo básico. E o objetivo geral, ele demonstra de forma ampla os benefícios que devem ser alcançados com a implantação do projeto, né? Que ele é de uma forma mais genérica e que acontece a longo prazo, enquanto os objetivos específicos, como eles são objetivos menores, eles acontecem a curto prazo. Outra parte importante de um projeto é a questão do público-alvo. Quem é que vai ser beneficiado com esse projeto? Porque se tratando de projetos ambientais, a gente envolve a parte abiótica, a parte biótica e a parte social. Então, consequentemente, com a implantação desses projetos ambientais, uma parte da sociedade vai ser beneficiada com esse projeto. Então, essa definição deve estar bem clara no projeto, na elaboração desse projeto. As metas. Como é que vai ser feito para alcançar os objetivos? Essas metas, elas consistem em uma ou mais ações que são necessárias para alcançar um objetivo específico, por exemplo. O que eu vou fazer, por exemplo, para promover o plantio de mudas em uma área degradada? Então, isso vai ser descrito numa meta. E aí, como é que isso vai ser feito? Isso aí já é a metodologia. Como que vai ser feito? O que vai fazer? Como vai fazer para chegar a esses objetivos? Então, é uma etapa muito importante do projeto porque ela vai definir o caminho a ser percorrido por todas as etapas. Nessa etapa vai ser utilizado referenciais teóricos, bases teóricas para poder realizar essa metodologia. E a questão também do método de trabalho. Como que vai ser feito, né? Quais as técnicas que vão ser utilizadas, quais os instrumentos, quais os recursos. Então, é uma etapa muito importante porque são os métodos de trabalho que efetivamente vão fazer com que esses objetivos sejam alcançados, isso se o projeto for bem implementado, né? Se o projeto for bem elaborado e assim bem implementado. É muito importante que nessa etapa da metodologia se mostre a razão pela qual foi escolhido um determinado método e a forma como ele será empregado, porque existem algumas atividades que existem inúmeros métodos para se chegar àquele objetivo. E cada método ele é adequado para uma determinada situação. Então, é importante que os elaboradores desses projetos, eles tenham em mente e coloquem de forma clara por que aquela determinada metodologia está sendo utilizada. O cronograma de execução. Bem, o cronograma de execução, ele é uma parte também muito importante no projeto, porque o cronograma ele vai dar uma sequência cronológica das atividades que serão realizadas na implementação desses projetos. Então, as atividades elas serão desenvolvidas e devem se inserir dentro desse tempo determinado no cronograma.
Então, é muito importante que isso seja bem elaborado. E esse cronograma, ele também permite uma rápida visualização da sequência de tudo que vai acontecer durante a implementação do projeto. Então, é uma forma de se ter o controle do tempo para a realização das atividades propostas no projeto, né, na metodologia do projeto. O orçamento. O orçamento é uma parte muito importante também, porque ela vai te dizer quanto custa e quais os recursos que são necessários para se desenvolver aquele projeto. Ela indica os gastos, qual o material que vai ser utilizado, o que se precisa usar para poder implementar aquele projeto. E ela é tão importante no sentido de que qualquer erro pode tornar impossível de se cumprir o que foi proposto no projeto. Por exemplo, existem projetos que fazem orçamentos absurdos, enquanto existem outros que fazem orçamentos tão curtos que chega a faltar recursos para desenvolver as atividades. Então, é muito importante que esse orçamento ele seja feito com muita atenção para que não haja problemas futuros. E aí chega a parte da implementação do projeto. Após a elaboração, que vai haver, por exemplo, uma aprovação pelo órgão financiador. Aí vem os recursos para a implementação e aí esse projeto vai ser implementado. E a implementação, o sucesso da implementação do projeto é consequência do sucesso das outras etapas, né, realizadas na elaboração. Então, se as etapas anteriores na elaboração do projeto elas foram bem elaboradas, certamente a implementação do projeto será bem sucedida. Então, é muito importante que na implementação seja divulgado sempre o que está sendo feito, né, durante esse processo. Para que, por exemplo, se haja alguma mudança em questão metodológica, algumas etapas, ou mesmo até em alguns objetivos, essa correção ela seja feita a tempo e que não prejudique as etapas posteriores a serem realizadas. E durante a implementação, também acontece uma etapa muito interessante, que é a avaliação e monitoramento. Essa avaliação, ela acontece de forma periódica, né, forma constante, durante todo o ciclo de vida do projeto. Então, a avaliação, ela pode ser tanto interna, né, feita pelos próprios elaboradores do projeto, como também feito externamente, por exemplo, pelo órgão financiador, um banco, uma instituição ou outra instituição financiadora, ou de uma ordem mista, né, pelos dois, tanto por profissionais que elaboraram o projeto, como por profissionais do órgão financiador, o que é muito mais interessante porque vai haver uma troca muito melhor. É recomendável, então, também no processo de avaliação, que haja algo participativo, aconteça algo de forma participativa entre os elaboradores do projeto, o órgão financiador e também a comunidade que está sendo beneficiada por aquele projeto. Além também de outros parceiros, porque existem alguns projetos que possuem parcerias com outras instituições. E no monitoramento, é muito interessante porque é uma prática imprescindível para avaliar o quanto do proposto ele vem sendo alcançado. Então, ele pode indicar a necessidade de alteração de algumas metas ou atividades programadas. Como eu falei anteriormente, existem muitos projetos que eles mudam o foco, né, os objetivos específicos, as metas, no decorrer do projeto para poder adequar, por exemplo, a situação de uma região. Então, é muito interessante que essas informações elas sejam sempre expostas de forma que se possa ter conhecimento do que vem sendo feito. Existem esses indicadores, né, eles devem permitir, de uma maneira geral, avaliar de que forma o projeto ele pretende obter a participação da comunidade, documentar a experiência em todas as etapas do projeto, acompanhar a realização dos resultados e da aplicação de recursos financeiros, que é algo muito importante, principalmente para o órgão financiador, avaliar permanentemente o projeto, envolvendo a equipe técnica, a comunidade, né, de forma participativa, e aferir os resultados econômicos para saber se o projeto é autossustentável, né? Algo que é muito importante nesses projetos ambientais. E aí, algo que é muito interessante, né, que é uma das partes mais importantes dos projetos, é quem é que vai fazer esse projeto ambiental. Os projetos ambientais, eles não são realizados por uma única equipe de profissionais, por exemplo, só por engenheiros ambientais, ou só por biólogos, ou só por agrônomos, não. Assim como nos estudos de impacto ambiental, estudos ambientais,
Os projetos, eles são elaborados por uma equipe multidisciplinar, porque, como a gente já falou anteriormente, envolve tanto as características abióticas, bióticas e a parte social. Então, diversos profissionais, eles podem ser inseridos nesses projetos. Então, esses profissionais necessários para o desenvolvimento do projeto envolve tanto administrativo, técnicos, consultores, além também, claro, coordenadores. E é necessário uma especial atenção para essa equipe técnica que será contratada, que deve ser uma equipe responsável, uma equipe que tem um conhecimento, né, da área ambiental, que possa ter a capacidade de realizar, de elaborar esses projetos. E, além disso, também é interessante que seja feita uma contratação do pessoal da comunidade em que aquele projeto será inserido. Por quê? Porque, dependendo do projeto que está sendo feito, essas contratações elas vão facilitar, por exemplo, a comunicação entre a equipe do projeto e a comunidade, como se fosse um canal de comunicação e entre a comunidade e a instituição envolvida, garantindo assim um olhar local sobre o problema e assim suas possíveis soluções. Então, assim, eu encerro a aula de número 1 da disciplina Planejamento e Elaboração de Projetos Ambientais.